Tá gravando. O grupo já pode apresentar. Vai lá, Júlio. Júlio? Está entre nós. Se manifeste. Eu estava apresentando aqui e o microfone desligado. Pronto, pode começar. Então, boa noite a todos. Falar um pouco sobre a consolidação das leis civis de Teixeira de Freitas. Uma breve biografia acerca do autor. Ele nasceu em Vila da Cachoeira, província da Bahia, em 19 de agosto de 1816. Ele, que era advogado, professor e juiz, Teixeira de Freitas, teve um importante papel na codificação das leis civis no Brasil, nos moldes que conhecemos atualmente. Ele que é formado em Direito pela Universidade de Olinda, no qual ingressou com apenas 16 anos de idade. Em 1855, foi contratado pelo governo para ser o responsável por elaborar a consolidação das leis civis, que perdurou até 1917, tornando-se o autor do primeiro esboço, né, da codificação civil atual no Brasil. Próximo slide. Contextualização histórica. No início do século XIX, a legislação brasileira era uma grande... Não, anterior. Pronto. No início do século XIX, a legislação brasileira era uma grande colcha de retalhos, com influências das antigas ordenações filipinas, também das leis avulsas e da lei da boa razão, o que caracterizava a predominância do direito português no país. Contudo, após a independência, com a outorga da Constituição Imperial em 1824, criou-se um cenário político conflitante com a legislação vigente, nascendo aí a necessidade de reorganização política do Estado e, consequentemente, de reformas no ordenamento jurídico brasileiro. Próximo slide. Pronto. O governo imperial, com o intuito de sistematizar a legislação civil e prepará-la para a criação de um Código Civil, firmou contrato com Teixeira de Freitas para tal empreitada, no ano de 1855, tendo o instrumento contratual disposto a seguinte missão: classificar a legislação existente, portuguesa e brasileira, revogada ou vigente, por ordem cronológica, observada a divisão em pública e privada, como também consolidar a legislação civil brasileira. E para tal feito tinha um prazo de 5 anos. Próximo slide, por favor. Recepção do trabalho. O trabalho de Teixeira de Freitas foi sistematizado e considerado pela doutrina como um dos trabalhos mais rigorosos e profundos do direito brasileiro. O jurista cumpriu a missão em 2 anos. Esse trabalho foi formulado segundo os ideais do iluminismo, dando ênfase ao método do racionalismo sintético de estudo direto, ao invés da escolástica medieval, buscando essência lógico-científica. Além disso, priorizou o estudo da história do direito português e romano moderno, com viés universalista. Durante a elaboração da teoria da sua obra, considerou indispensável uma análise profunda do corpus iuris civilis, tornando-a diferente das obras europeias, afirmando que existia 2 paradigmas: o tradicional sistema romano, que divide as matérias em pessoas, coisas e ações, e o sistema do Código de Napoleão, estruturado em pessoas, bens, modificações de propriedade. A consolidação das leis civis ela foi concluída em 1857 e vigorou até o início da vigência do Código Civil em 1917. Essa obra criou um novo ordenamento jurídico responsável por uma maior organização e unificação do judiciário no Brasil. Além disso, foi a primeira contribuição relacionada à sistematização jurídica e elaboração de um Código Civil
na América Latina, dividido em parte geral e parte especial. Pronto, professor. É isso. Tá ótimo, Júlio. Ou alguém do grupo quer acrescentar mais alguma coisa? Vejam que o Código Civil Teixeira de Freitas terminou não sendo acolhido aqui no Brasil, né? A gente tem a consolidação das leis civis, né? Que é um apanhado do que aconteceu, do que já havia, né? Por todos esses diplomas que o Júlio falou, mas o código mesmo, que foi elaborado por ele, não foi implementado no Brasil, mas foi implementado num país vizinho aqui. Vocês sabem dizer qual foi? Argentina. Exatamente. E na Argentina, Teixeira de Freitas terminou inspirando um outro civilista lá, argentino. Quem foi? Alguém sabe dizer o nome? Sarsfield. Como é, Diego? Sarsfield, eu acho o nome dele. Vélez Sarsfield. Quem gosta de futebol já deve ter ouvido falar desse nome, né? Você vê, o povo da Argentina é tão diferente que eles têm um time de futebol em homenagem a um civilista. É como se eles dissessem, não, vamos ali assistir ao jogo do Miguel Reale, né? Então é um negócio muito peculiar mesmo, né? Mas terminou havendo uma influência, né? Teixeira de Freitas foi de alguma forma menosprezado no Brasil, terminou deitando a sua luz, vamos dizer assim, a sua contribuição para o Código Civil argentino, que é também muito respeitado para a época em que surgiu, certo? Bom, então, alguém mais do grupo quer falar alguma coisa? Eu só queria ressaltar isso daí mesmo, que apesar de estudar direito há algum tempo, eu não tinha percebido a importância de Teixeira de Freitas para o direito brasileiro, né? Pois de fato, deixou ele um pouco isolado ali. O pessoal ressalta muito Clóvis Bevilacqua, né? Na minha cidade, inclusive, o nome do fórum é Clóvis Bevilacqua, Fortaleza, mas Teixeira de Freitas ficou um pouco à margem da história e ele teve realmente grande importância. Eu vi durante a pesquisa. É verdade. A gente tem uma cidade com o nome, né? Uma cidade Teixeira de Freitas. Exatamente. Mas, assim, realmente ele passa um pouco à margem do que a gente geralmente estuda. Por isso que eu faço questão de resgatar a memória de Teixeira de Freitas para que a gente possa, de alguma forma, conhecer a sua história, a sua contribuição para a compreensão, a vivência do direito civil aqui no nosso país. Inclusive, eu vi aqui na minha pesquisa que é atribuída essa divisão de parte geral e parte especial ao BGB alemão, né? Mas ele já começou com essa sistematização antes aqui, no anteprojeto de Código Civil que ele pretendia colocar em vigor aqui na época. Perfeito, Pedro. Mais alguém? Bom, então já passo a bola novamente para o professor Ângelo. Opa, voltei, galera. Vou tentar aqui fazer a jata essa última parte, mas quero bater... Tranquilo, rapaz, tem 20 minutos ainda. Vou tentar bater aqui ponto por ponto, porque eu acho essa parte aqui talvez a mais importante, né? E aí, gente, eu queria falar um pouco com vocês sobre a história que a história não conta. Já estou aqui me utilizando de um trecho, né, fazendo uma paráfrase do Samba Enredo da Mangueira de 2019, inclusive a bandeirinha que está aí, que saiu junto com a bateria no dia do desfile. Gosto muito de samba, gosto muito de carnaval e sou mangueirense. Então, e aqui esse Samba Enredo, inclusive, é talvez um dos mais importantes que foram produzidos agora nesse último século, né, agora no século XXI. E queria falar um pouco com vocês sobre essa história que a história não conta, aqui já trazendo um pouco de uma perspectiva um pouco mais sociológica, mas que é importante também, enfim, dentro, obviamente, da história do direito, né? E eu queria falar com vocês sobre a lei do ventre livre e a lei do sexagenário.
Gente, a lei do ventre livre, ela é, talvez, uma das coisas mais... Junto com a do sexagenário, assim, eu separei as duas porque eu não consigo ver qual é a pior, digamos assim, qual é a mais... Qual tem mais um verniz mais hipócrita, digamos assim, qual das duas? Eu acho que elas batem de frente uma com a outra, né? Acredito que quando a gente está estudando história, inclusive na escola, né, a gente sabe que são leis problemáticas, etc. Vem ali um pouquinho, uma crítica de fundo bem pequena, mas eu queria que vocês vissem a dicção normativa, digamos assim, para vocês entenderem quão escrachado, na verdade, era essa questão, né, quão racista, como o Brasil ele nasce enquanto nação de um projeto completamente racista, né? A lei do ventre livre, o artigo 1º, ela diz assim, ó, os filhos de mulher escrava que nascerem no império desde a data desta lei serão considerados, né, na condição de livre. Aí você lê o caput do artigo 1º, você diz, putz, o Brasil realmente aí, né, já tá, não era mais vanguarda, porque essa altura do campeonato a escravidão ela já vinha sendo desbaratada no mundo inteiro, né, e o Brasil era um dos poucos países de fato, onde ela ocorria de forma institucionalizada, como eu falei para vocês. Mas aí vem o parágrafo 1º, e aí ele diz o seguinte: os ditos filhos menores ficarão em poder e sob a autoridade dos senhores das suas mães, até eles completarem 8 anos de idade. Então, já não é tão ventre livre assim como o caput ele nos transparecia. Sendo que não para por aí, porque prosseguindo na dicção do parágrafo 1º, ela diz, chegando o filho da escrava à idade de 8 anos, o senhor da mãe, não é a mãe, não é o filho, tá? É o senhor, vai ter a opção de receber do Estado uma indenização de 600 mil, alguma coisa da moeda que existia à época, ou de utilizar-se do serviço do menor até os 21 anos de idade completos, né? Então, a lei do ventre livre, na verdade, de livre, ela não trazia nada. Até porque, se a gente for partir para a parte da historiografia, de fato, né? A gente for estudar, ou da antropologia, for estudar levantamentos existentes à época, você vai ver que os escravos, que nascidos escravos aqui, aqueles que chegavam até os 21 anos de idade, né, com potencialidade, com a possibilidade de desfrutar de uma vida dignamente falando, eram pouquíssimos, né? Eram os que contrariavam todas as estatísticas, porque até chegar aos 21 anos de idade, pode ter certeza que para o senhor do escravo não receber essa indenização, ele ia tirar, não é até a última gota de suor, é até a última gota de sangue desse indivíduo que ele pudesse retirar até esses 21 anos de idade, né? Então é só aquele verniz, na verdade, né, que vem ainda numa fase do abolicionismo, onde as questões ainda estão muito mais na fase dos votos, né? O abolicionismo no Brasil tem um livro que eu vou depois recomendar para vocês, né, que é Votos, Flores e Balas, né? E são as 3 fases, eu não sei se o título está nessa sequência, mas são as 3 fases que existem do abolicionismo aqui no Brasil. E essa fase é a fase que obviamente, existe um movimento de uma parcela da população brasileira. A gente vai ver Luiz Gama, é um cara que vem justamente trazendo isso desde a década de 50, principalmente, mas ainda é um verniz retórico muito grande, né? E a lei do sexagenário, ela não é nada diferente, pelo contrário, ela é igualmente absurda. Coincidentemente, ela vem na mesma data aqui, né? Se vocês olharem, 28 de setembro, uma de 1871 e a outra de 1885, né? Exatamente 14 anos depois. Aí você vê os escravos escritos na... Assim, os 2 primeiros... Assim, a lei do ventre livre, eu não trouxe o restante dela, porque eu acho que esse artigo 1º ele já deixa muito claro, né, qual é a intenção especificamente da lei. A lei do sexagenário, os 2 primeiros dispositivos dela, né, que são bem extensos, inclusive, eles estão bem voltados, assim, preocupados com a indenização dos senhores de escravo. É só isso. Você pegar o artigo 1º, artigo 2º, é como vai ser feito o fundo que vai indenizar. Não é indenizar o escravo que vai ser liberto, é indenizar o senhor do escravo, né, que vai receber o dinheiro por estar perdendo a sua propriedade, digamos assim, né? Então, os 2 primeiros artigos versam sobre isso, e aí o artigo 3º vem basicamente dizer, né, o procedimento, como vão ser libertos os escravos, ou algo nesse sentido, né? E aí, logo no parágrafo 2º, né, já fica claro que aqueles escravos que forem declarados como inválidos, né, pela junta classificadora, eles não vão ser considerados libertos, né, vão continuar na companhia do seu senhor, né, e aí você interpreta a companhia do seu senhor como vocês bem entenderem. Eu coloquei aqui só porque eu considero um dispositivo problemático, mas problemático de fato nós temos esses 2 principais dispositivos que eu vou trabalhar aqui, né. Parágrafo 3º, os escravos empregados nos estabelecimentos agrícolas serão libertados pelo Fundo de Emancipação, né?
se os seus senhores se propuserem a substituir, nos mesmos estabelecimentos, o trabalho escravo pelo trabalho livre, observando as seguintes disposições: uso e fruição dos serviços dos libertos por um período de 5 anos. Então, olha só, eu liberto os escravos, mas eles continuam trabalhando para mim durante 5 anos. É a lógica mais absurda, surreal que possa existir. E aí os outros dispositivos, eles tentam dar uma invernizada nisso, né? Tentam dar uma pintada, né? Dar uma cor diferente, né? Porque eles, os libertos obrigados a serviços, né? Não é facultado ele trabalhar 5 anos. Obrigados a serviço nos termos do parágrafo anterior, que é o que eu acabei de mostrar para você, vão ser alimentados, vestidos e tratados pelos seus ex-senhores. Aí vocês entendem como vai se dar, né? Se eventualmente vai ter uma melhoria de padrão de alimentação, de vestimenta do que existia anteriormente, e gozarão de uma gratificação pecuniária por dia, né, de serviço, que será arbitrada pelo seu ex-senhor. Eu não preciso, assim, a gente não precisa fazer um exercício de raciocínio lógico muito extenso para entender como vai ser arbitrada, né, essa quantia que ele vai ser recebido, se vai ser uma quantia digna ou não vai ser digna nesse caso, né? E essa gratificação ainda era... Ô, professor, pode falar. Não, eu já me lembrei agora, porque é engraçado, porque ele diz assim, não, eles são alimentados, vestidos e tratados, né? Isso me lembra muito quando houve a reforma no nosso ordenamento jurídico para garantir direitos mínimos às empregadas domésticas, se dizia, mas para que todo esse direito, né? Eu já alimento, vez por outra eu dou um presente a ela, né? Então, assim, não sei por que tem que reconhecer que tem que pagar a hora extra, porque justamente a gente traz com a gente essa ideia de que é uma bondade do empregador, né? É uma bondade de quem usufruiu do fruto do trabalho dessas pessoas, né, dos escravos em primeiro lugar, e depois dos assalariados, esse dever de oferecer essa bondade, quando na verdade eles estão muito mais expostos ou ávidos por verdadeiros direitos, né? Perfeito. E aí, além de tudo isso, né, essa gratificação que eles recebiam ainda era dividida em 2 partes. Então, eles recebiam um pecúlio do liberto, né? Então, ele recebia parte disso quando ele estava lá trabalhando, essa quantia mínima que ele recebia, e a outra ele só recebia terminado o prazo da prestação de serviço. E, gente, 5 anos de trabalho na vida de um escravo, sinceramente, não sei se, assim, nenhum filme que vocês assistiram, eu acredito que consiga retratar de maneira realmente fiel o que significava 5 anos de vida de trabalho de um escravo, sobretudo quando o seu senhor sabia que não ia mais possuí-lo findo esse prazo, né? Então, quantos e quantos escravos, na verdade, escravos e escravas, não sequer receberam usufruindo desse dinheiro, porque fim desses 5 anos eles não estavam mais vivos ou aptos, né, a viver para receber essa gratificação, na verdade, né, que devia ser a remuneração justa pelo trabalho deles. E aí nós chegamos naquilo que dá nome à lei do sexagenário, que é a questão da liberdade dos escravos. Essa parte aqui, gente, assim, não existe a possibilidade de você... Tem um vídeo que eu queria muito colocar para vocês, mas aí eu tirei porque achei que algumas pessoas podiam interpretar de uma forma errada, mas eu não sei se vocês acompanham o Yuri Marçal. O Yuri Marçal é um humorista, né, um ator, e tem um vídeo dele que ele fala exatamente desses 2 dispositivos legais com grandiosíssimos tons de sarcasmo e de ironia. E, assim, essa é a parte que é acreditar, de fato, na incapacidade das pessoas pensarem, né? Assim, colocar isso, né, realmente como um verdadeiro afago legislativo, como eu digo, né? Porque vão ser libertos os escravos de 60 anos de idade. Primeiro ponto, né? Quem chega, se eu falei 21 anos para vocês como alguém que contraria a estatística, 60 anos já é assim, uma coisa, sabe, é o ponto do ponto fora da curva, assim, ou então é um escravo que já veio para o Brasil com idade muito avançada, né, e conseguiu, de repente, ficar com um senhor que não tirou todas as gotas de sangue que poderia tirar dele, o que eram situações muito excepcionais, não regras como, às vezes, alguns filmes tentam pintar por aí, né? E, além disso, para que esses escravos com 60 anos eles fossem libertos, como vocês podem ver aí no final do parágrafo 10º, eles eram obrigados a indenizar o seu senhor, e para indenizar o seu senhor, eles tinham que trabalhar durante 3 anos. Então, eles tinham que trabalhar dos 60 até os 63 anos. Então, assim,
eu poderia parar aqui só, porque eu acho que esse dispositivo ele é o absurdo dos absurdos, na verdade, da produção legislativa em termos abolicionistas brasileiros. Assim, eu considero vergonhoso, na verdade, que na história a gente estuda essas leis como se elas fossem leis que fossem leis abolicionistas, porque de abolicionistas elas não têm absolutamente nada. Na verdade, elas riem, né, fazem jossa, piada, na verdade, do que a gente pode considerar como abolicionismo. Eu coloquei aqui outros dispositivos para vocês, não sei porque deu esse zoom out aí, porque aqui a gente já entra numa parte do que a sociologia vai trabalhar na questão da castração dos corpos, da domesticação, da docilização dos corpos, né, que são feitas, né, que já eram feitas com os escravos e com os povos tradicionais que aqui existiam e que aqui estão institucionalizados no mecanismo legal. Né? Então, os parágrafos 14, 15 e 17, eles deixam isso muito claro. Porque, olha só, além de todas essas condições absurdas que eram necessárias para você adquirir a sua liberdade, para você ser um escravo liberto, você era obrigado, depois de liberto, a ter domicílio fixo durante 5 anos no local onde você se emancipou. Né? E não só isso. Né? Se você, eventualmente, se ausentasse desse domicílio, você era preso e era mandado para a colônia agrícola. Né? Então, você se liberta, mas o seu corpo ele continua totalmente domesticado pelo Estado. Você sai do seu senhor e você passa a ser de posse, na verdade, do Estado, mas você continua sendo um objeto domesticado, subalternizado, né, por alguma instituição especificamente. Né? E aí o indivíduo ele é emancipado, sem nenhum tipo de política pública ou algo que o valha, né, que existia no Brasil à época, nenhum tipo de aparato para esse indivíduo, e ele era obrigado a ficar no local onde ele foi alforriado, onde ele recebeu a sua emancipação, sob pena de ser preso. Né? E, além disso, o indivíduo, o ex-escravo, né, que fosse pego sem trabalho, ele era obrigado a se empregar, a contratar o seu serviço, senão ele era marcado pela polícia e ele era preso. Né? E ele era preso, ele era enviado para prestar trabalho, para trabalhar forçado, para ir para as colônias agrícolas. Então, a todo tempo, todos os outros dispositivos que a gente for trabalhar aqui da lei de sexagenário, como estão aí para vocês, todas elas servem justamente para continuar nesse processo de domesticação do corpo. Né? São leis que, na verdade, eu acho que elas extrapolam, porque enquanto isso era uma prática que existia, né, pautada em costumes ou algo que o valha, elas eram extremamente condenáveis, mas você não tinha o verniz do direito ainda, né, dizendo assim, olha, se faça dessa forma. E a partir do momento que você promulga uma lei dita abolicionista e você traz todos esses dispositivos, você simplesmente institucionaliza esse tipo de prática. Você tem o referendo, digamos assim, da legislação dizendo isso. Então, muitas vezes, quando a gente vai estudar a questão de segregação, as questões do racismo, a gente foca muito, por exemplo, na decisão do caso Plessy versus Ferguson, lá nos Estados Unidos, por exemplo, né, que vai referendar a lógica do separados porém iguais, se eu não estou enganado, se eu disse o caso errado, me perdoe, mas acredito que seja esse, né? E as leis de Jim Crow e tudo mais. Mas a história do Brasil, ela traz exemplos que eu acredito que são muito mais condenáveis até, né? Que muitas vezes a gente termina vendo muito em passando, sei lá como é a expressão que fala, passando por cima mesmo, né? E muitas vezes a gente não observa. Estou querendo dizer com isso que, por exemplo, a lei que, de fato, decreta o fim da escravidão do Brasil, ela não tem a sua importância, é muito importante que a gente deixe claro, mas é muito importante que, ao falar isso, a gente entenda, inclusive, que quem foram as pessoas por trás do projeto abolicionista, né? Luiz Gama, e por isso que eu trouxe para vocês, para fechar essa aula, o Luiz Gama, porque eu acho que Luiz Gama é talvez um dos grandiosíssimos nomes. Quando a gente fala de abolicionismo, a gente escuta muito com méritos de Joaquim Nabuco, né? De André Rebouças, né? E Luiz Gama é um autor, um intelectual que é muito pouco mencionado e, na verdade, eu considero ele assim o top 1 de intelectuais que produziram sobre questões abolicionistas no Brasil no século XIX. Principalmente porque ele estava produzindo questão sobre abolicionismo quando ninguém estava falando sobre abolicionismo ainda. Porque o abolicionismo ele só se torna uma pauta no Brasil na segunda metade do século XX, né? E já lá para a década de 70, principalmente, né? E Luiz Gama não. Luiz Gama está desde o começo, na verdade, já produzindo sobre isso. Então, Luiz Gama ele é um dos principais autores, né, que vai pensar, um dos principais pensadores que vai reivindicar a sua africanidade
para pensar a liberdade, e a liberdade, como ele sempre coloca, sobre a qual não pode ser imposto nenhum tipo de grilhão. Eu não vou ter aqui como falar de todas as coisas de Luiz Gama para vocês que eu tinha separado, mas Luiz Gama foi um cara assim, que ele foi um intelectual de nível. Ele produziu coisas no campo da filosofia, ele produziu coisas no campo da filosofia do direito, ele produziu coisas no âmbito do direito, da teoria do direito dogmática mesmo, no campo da política, no campo da poesia. Ele tem poemas muito bonitos também, muito fortes, na verdade. E o Luiz Gama, ele é autor de uma frase que deixa muito claro o posicionamento que ele tinha muito enfático em relação à questão do abolicionismo, quando ninguém tinha coragem, na verdade, de falar isso. Eu até destaquei aqui, ele falava o seguinte: quando tudo falhar, eu saberei mostrar aos meus as vias do desespero pelas quais nós poderemos conseguir alcançar essas conquistas. Então, essa frase do Luiz Gama é uma das frases que mais me marcou, porque ele basicamente está dizendo o seguinte: se vocês quiserem continuar com a escravidão, beleza. Eu sei, né? Eu vou saber mostrar aos meus as vias pelos quais, as vias do desespero pelas quais nós poderemos conseguir alcançar essas conquistas. Então, ele estava sendo muito enfático no discurso dele. E ele era um cara que conseguia atrelar, como poucos conseguiam nessa época, ação e reflexão. Porque nós tivemos muitos intelectuais, né, por trás do movimento abolicionista, mas ele era um cara que era, desde essa época, um militante, né, muito presente no campo da abolição, do abolicionismo. Eu não vou ter aqui como falar todas essas coisas assim para vocês, então eu queria deixar para vocês, gente, algumas recomendações para quem quiser realmente se aprofundar. Infelizmente, né, professor, a gente tem uma disciplina de História do Direito, quando a gente tem que dar conta da história do direito no mundo, inclusive a do Brasil, que é muito rica. Então, às vezes, a gente tem que deixar como recomendação para vocês esse livro chamado Com a Palavra, Luiz Gama. Ele foi organizado pela Lígia Fonseca Ferreira. Luiz Gama, ele nunca produziu, de fato, um livro, né? Como a gente vê, por exemplo, o Joaquim Nabuco tem o Abolicionismo, por exemplo, né? Um livro especificamente. O Luiz Gama, ele não tem isso, ele tem vários textos, e aí a Lígia Fonseca Ferreira, ela foi compilando, né, os principais textos dele, manifestos, discursos, etc., e colocou nesse livro, Com a Palavra, Luiz Gama. Foi reeditado agora, inclusive reimpresso recentemente, porque estava faltando aí. Muito interessante. Esse livro, como eu estava falando para vocês, Flores, Balas e Votos, né, da Ângela Alonso, é também um livro muito bacana, porque ele vai basicamente trabalhar as 3 fases, como eu falei, do abolicionismo aqui no Brasil, né? Então, se fala em flores, balas e votos, porque às vezes a gente não fala, mas o abolicionismo aqui no Brasil, muita gente morreu por causa das questões abolicionistas. Os conflitos, eles não ficavam só no campo das deliberações havidas no parlamento, né? A bala é porque realmente rolou muita bala em questões abolicionistas aqui no Brasil, nos debates, nos enfrentamentos, na verdade, havidos no campo do abolicionismo. E, além disso, gente, eu queria deixar aqui para vocês uma recomendação, que é a seguinte: eu vou tentar explicar isso de uma maneira mais objetiva. Muitas vezes a gente fala sobre, eu acredito que vocês já ouviram falar sobre decolonialismo, ou descolonialismo, algo, decolonialidade, e aí a gente estuda muito isso. Eu até recomendei um livro para vocês, há umas 3 aulas atrás, sobre isso, e a gente estuda muito e lê muito sobre decolonialismo, mas a gente utiliza pouco, aplica pouco a decolonialidade na sua acepção mais crua, né? Então, eu queria deixar a recomendação que, se vocês quiserem, de fato, se adentrar, né, não só na teoria do decolonialismo, mas entenderem, na verdade, né, o que o decolonialismo tenta trazer como prática para o campo da ciência, ou fora da ciência também, porque se produz decolonialismo fora da ciência, em outras gramáticas. Eu queria deixar essa recomendação para vocês, que é a produção de Ney Lopes. Ney Lopes, na verdade, tem uma produção muito mais extensa do que só esses 2 livros. Tem livros muito, assim, muito bacanas. Escreve muito sobre samba também, para quem gosta sobre samba. Mas esses 2 livros eu acho que são muito importantes, porque a história e cultura africana e afro-brasileira trata um pouco da questão dos cruzes que existem, né, frutos da diáspora africana. E o Ifá Lukumi também, de certa forma, trabalha isso, porque ele vai resgatar toda a questão da tradição e toda essa tradição que transladou a partir da diáspora africana, né, pelo Atlântico, e chegou até aqui no Brasil. Então, são 2 livros que eu recomendo demais. Só para deixar claro, não é Ney Lopes, nosso parlamentar daqui, não, viu, pessoal? Exatamente, pelo amor de Deus. O Ney Lopes com I aí, gente, pelo amor de Deus. E, além disso, gente, eu queria muito recomendar, já para quem quiser se aprofundar em outras gramáticas, eu vou explicar bem rapidinho isso. Essa parte aqui, gente, é só assim, uma degustação de uma coisa que é muito gostosa de se ler, na verdade, né? Nem de se estudar, né?
que é para quando vocês quiserem entender, porque algumas vezes eu falei aqui em questão de outras gramáticas, e assim, quando a gente estuda decolonialismo, a gente entende que a gente fala numa gramática. Aqui eu estou conversando com vocês e estou preparando uma aula numa gramática, que é a gramática normativa que a gente é, de certa forma, condicionado a falar, né? Que não estou falando da língua portuguesa, estou falando de uma maneira mais abrangente, né? Que é a gramática da ciência moderna, né? Que a gente usa bastante, e eu não estou dizendo aqui que a gente tem que desconsiderar, pelo amor de Deus, porque ela é muito importante também. Mas quando a gente fala aqui, quando eu estou apresentando para vocês esse referencial teórico, esse outro referencial, essa parte da história, eu estou falando nessa gramática. E existem outras gramáticas que, historicamente, elas foram silenciadas, né? E esses 2 livros são 2 livros que me fizeram perceber a infinidade de gramáticas que transladaram de África para cá e que muitas vezes foram subalternizadas. Então, muitas vezes, quando a gente vai estudar um pouco das sabências que cruzaram de África para cá, a gente estuda muito sobre uma perspectiva da folclorização desses saberes, quando, na verdade, são saberes tão importantes e ricos quanto o saber científico, que também aqui nós fazemos uso, né, para construir as nossas aulas. E esses 2 livros eu considero fundamentais, O Fogo no Mato e Flecha no Tempo. Ambos foram escritos em coautoria pelo Luiz Antônio Simas, que é um historiador fantástico, e Luiz Rufino, que é um pedagogo, né, um educador também incrível, enfim, inclusive um dos referenciais teóricos da minha obra, não esses 2 livros, mas um livro dele chamado Pedagogia das Encruzilhadas. E eu estou apresentando isso para vocês, gente, eu não vou conseguir passar essa parte aqui do vídeo que eu queria passar por uma questão de horário, vou pular só aqui para a parte pular aqui a parte da música e tudo mais, eu vou mostrar só a comissão de frente da Mangueira nesse desfile, que foi muito interessante. E aqui tem só essa parte do samba enredo para vocês entenderem uma coisa, né? E aqui já fazendo o fechamento, minha última participação com vocês. 60, 80 anos atrás, quando para vocês entenderem essa lógica das outras gramáticas, quando as escolas de samba elas iam desfilar, existia uma regulação do que elas podiam trabalhar como história do Brasil, né? Então, você só podia contar uma história, que é a história o quê? De que o Brasil é fruto de uma miscigenação, né, entre negros, índios e brancos, né, e nós temos os pardos, os mulatos, o mito da democracia racial, né, que a gente já até abordou em aulas anteriores. Então, essa era a história que se era permitido contar, e qualquer samba-enredo que saísse dessa ponta, ele não era permitido, né? Você não podia falar sobre as tradições africanas, não podia falar dos candomblés, não podia falar dos orixás, não podia falar das umbandas, não podia falar das pagelanças caboclas, não podia falar sobre nada disso que compõe a história do nosso país, mas que não era considerada a história oficial, né? Inclusive em momentos que se tenta controlar e se tenta trazer esse revisionismo e essa história oficial, que é o momento que a gente vive hoje, é muito importante que vocês atentem para isso. Então, nessa época, e aí quem fala isso é o Simas, as outras gramáticas elas se tornaram muito importantes. Então, por exemplo, a bateria da Portela, quando ela toca, cada bateria tem uma batida específica, um toque de caixa específico, e o da Portela, especificamente, é o toque que se chama do Aguerê de Oxóssi, né? Que é um toque que remete à caça. Então, para a pessoa que só conhece uma gramática, que é a gramática que a gente está lendo aqui, por exemplo, você está lendo ali e você está vendo a história oficial que está sendo contada. Dom Pedro foi lá, levantou a espada, as margens do rio Ipiranga, gritou independência ou morte, e todo mundo bateu palma, todos viveram felizes para sempre. Essa é a gramática normativa que a gente muitas vezes entende. Então, para as pessoas que estavam assistindo e entendiam esse tipo de gramática, elas viam esse tipo de história sendo contada. Mas para as pessoas, principalmente as pessoas que estavam batendo ali a caixa alta, que são as pessoas que se formam, que estudam na escola de samba, na acepção da escola de samba, né? E para as quais esses tipos de sabências são tão importantes quanto, né? Essas outras gramáticas são tão importantes quanto essa gramática normativa, eles estavam tocando para Oxóssi ali o tempo todo. Eles estavam tocando ali o Aguerê para Oxóssi, eles estavam tocando o ritmo de caça durante 1h30. Então, eles não estavam desfilando para Dom Pedro I, eles estavam desfilando, naquele momento, para Oxóssi. E é importante que a gente esteja aberto a essas outras gramáticas, né? Porque muitas vezes a gente é condicionado a ficar pensando só num tipo de gramática, entendendo só um tipo de gramática, e a decolonialidade, ela vem justamente para abrir a nossa percepção para outras gramáticas e para que a gente possa, portanto, entender a história que a história não conta, né? A história que muitas vezes a história ela não termina contando. E esse verso aí da Mangueira, especificamente, aqui está escrito numa gramática que todos nós que estamos aqui, independente de entender de ritmo ou não, a gente consegue entender, principalmente o que está nessa segunda estrofe, deixa muito claro, né?
Quando se fala em Dandara, você está aí rememorando Dandara dos Palmares, né? Talvez uma das figuras mais importantes da história do Brasil e que às vezes a gente passa por cima dela, né? Muito importante, né? Tua cara de Cariri não veio do céu nem das mãos de Isabel, como muitas vezes se tenta colocar, né? Que a liberdade ela veio através da princesa Isabel, que veio do céu através dela. A liberdade é um dragão no mar de Aracati, que eu não sei se vocês conhecem, mas o dragão de Aracati, né? O dragão do mar de Aracati é outra figura importantíssima da história da história brasileira, né? Que era justamente o comerciante barra navegador que ficava lá no porto, no Ceará, justamente impedindo, né, ainda naquela época onde o abolicionismo ainda não era uma pauta consolidada no Brasil, né, impedindo boa parte desse tráfico, e foi uma figura, o tráfico negreiro foi uma figura importantíssima, né? Então, esses versos aí da Mangueira, esse samba enredo todo, eu podia colocar ele todinho aqui, e a comissão de frente, eu acho que é maravilhosa, porque ela vai justamente tirar dos retratos aqueles indivíduos que estão no retrato, né? Tem sangue retinto e pisado atrás do herói emoldurado, e diz que eu quero um país que não está no retrato. Então, a comissão de frente, ela tira aquelas figuras, o padre José, o padre jesuíta José Anchieta, né, o Marechal Deodoro da Fonseca. É só você contar, na verdade, a história, que é a história real, muitas vezes, do nosso país, que, infelizmente, muitas vezes ela termina sendo silenciada, e colocar nessa moldura muitos heróis que, na verdade, também foram produzidos como inexistências, presenças que são produzidas como ausências, né? Então, acho que essa é talvez a parte mais importante do que eu teria para comunicar para vocês na aula de hoje. Queria deixar como dica para que vocês possam se aprofundar, né, se embebedar aí da história do Brasil, da história do direito no Brasil. E é isso, gente. No mais, queria agradecer demais por vocês terem me escutado, terem me aguentado aí durante esses 4 encontros. Podem ter certeza que, para mim, foi assim, de uma alegria, como eu já falei desde o nosso primeiro encontro, descomunal. Minhas melhores terças-feiras, desde que a quarentena começou, foram essas quartas-feiras que eu estive com vocês. Ainda estarei, mas desde já estou aqui oficialmente me despedindo e agradecendo a atenção de vocês, agradecendo ao professor Morton. É isso. Obrigado, pessoal. Muito bem, Ângelo. Ângelo, você está merecendo igual a nota que a Mangueira sempre merece, né? Inclusive, assim, para manter a metáfora, apesar de ter um pouquinho prejudicado a harmonia, né? Porque teve que dar uma carreira no final, mas foi mantida assim, a evolução, né? Mas foi excelente. Mas foi excelente. É muito inspirador a gente ver essa história que a história não conta, né? Porque o direito também tem isso escondido muitas vezes. A gente viu aí Teixeira de Freitas, não se fala muito. A gente viu a participação dos indígenas, que foi esquecida. Hoje se fala em cotas, e muita gente questiona, mas para que cotas, né? Porque a gente já vê aí, por exemplo, cota para mulher. Para que cota para mulher se a gente já teve uma presidenta mulher, né? Já teve governadora, senadora? Para que essa baboseira de cota? E aí a gente olha para a situação, a condição a que se submeteu um grupo étnico, social na nossa história. E vejam, a higienização do direito penal, que o direito penal promovia lá em relação aos escravos, de que eles eram obrigados a ter ocupação, eram obrigados a ter uma residência fixa, continuou sendo exigido no início do século XX. O Código Penal, a lei de contravenção penal, quando punia a chamada vadiagem, tinha um endereço muito certeiro, né, em relação às essas pessoas que eram oriundas, muitas vezes, de antepassados que foram escravos, né? Então, vejam que o direito também não é inocente, o direito não é ascético, não é puro, como nem Hans Kelsen admitia, né? Porque ele vai também ser contaminado por todas os nossos pecados e os nossos desvios que estão culturalmente arraigados e na política, na cultura, nos valores, como bem mostrado pelo professor Ângelo. Eu agradeço demais a sua participação.
dá um brilho especial à nossa aula. Os nossos encontros na verdade, foram poucos encontros, a gente teve aquele início de ano e foi interrompido, e isso é importante para que a gente possa terminar bem essa nossa disciplina. Na próxima terça-feira a gente tem a conclusão, né? Eu espero concluir. O que a gente não puder concluir na terça, a gente deixa para uma aula extra, e para que a gente possa fazer a nossa atividade avaliativa final na terça-feira seguinte. Aí vocês vão perguntar, mas professor, a gente não tem nota de nada, né? Calma que vai chegar, certo? Até a próxima semana, eu só peço paciência, assim, a gente não teve um semestre atípico, as notas vão sair praticamente de uma vez só, mas vai ser dentro do que vocês se dedicaram, e a gente percebe isso nas atividades, né? Muitas respostas bem interessantes que eu observei. Então, eu espero que a gente possa continuar, certo? E que vocês possam extrair nesses encontros uma crítica ao direito que a gente construiu no passado e ao que a gente pretende construir no futuro, certo? Muito obrigado, então, pessoal. Vou concluir aqui a gravação, agradecendo